condensadores evaporativos. Um condensador evaporativo é um condensador resfriado pelo ar ambiente combinado com água pulverizada através de orifícios e defletores de ar em contrafluxo. A água evapora e o efeito da evaporação das gotas de água aumenta consideravelmente a capacidade do condensador, pois o ar é resfriado até a temperatura de bulbo úmido. Os condensadores evaporativos são colocados em um invólucro de aço ou plástico, com ventiladores axiais ou centrífugos na parte inferior ou superior do condensador. A superfície do trocador de calor no fluxo de ar úmido consiste em tubos de aço. Acima dos orifícios de pulverização de água, no ar seco, é comum ter um superaquecedor feito de tubos de aço com aletas para reduzir a temperatura do gás de descarga, antes que ele atinja o trocador de calor na corrente de ar úmido. Dessa forma, o acúmulo de calcário na superfície dos tubos principais é muito reduzido. Esse tipo de equipamento reduz consideravelmente o consumo de água quando comparado a um condensador resfriado à água normal. O controle de capacidade de um condensador evaporativo pode ser obtido por um ventilador de duas velocidades ou controle de velocidade variável do ventilador e em condições de temperatura ambiente muito baixas, desligando a bomba de circulação de água. O uso de condensadores evaporativos é limitado em áreas com alta umidade relativa. Em ambientes frios com a temperatura inferior a 0 graus, a prevenção de danos por geada deve ser realizada, removendo a água do condensador evaporativo. Controle de condensadores evaporativos. O controle da pressão de condensação dos condensadores evaporativos ou da capacidade do condensador pode ser alcançado de diferentes maneiras, como, por exemplo, controle de pressão com pressostato RT ou KP, para controle do ventilador e bomba d'água, controle de pressão de zona neutra com RT para controle do ventilador e bomba d'água, controlador de etapas para controlar os ventiladores de duas velocidades e bomba d'água com inversores de frequência para controle de velocidade do ventilador e da bomba d'água, chave de fluxo para alarme em caso de falha na circulação de água, controle de etapa do condensador evaporativo com pressostato RT. Essa solução mantém a pressão de condensação, bem como a pressão no reservatório em um nível suficientemente alto em baixas temperaturas ambientes. Quando a pressão de entrada do condensador cair abaixo do ajuste do pressostato RT5A, o controlador desligará o ventilador para diminuir a capacidade de condensação. Em temperaturas ambiente extremamente baixas, quando a pressão de condensação cai abaixo da configuração do pressostato RT5A, após todos os ventiladores terem sido desligados, o RT5A irá parar a bomba d'água. Quando a bomba é parada, o condensador e os tubos de água devem ser drenados para evitar incrustações e congelamento. Controle de etapa do condensador evaporativo com controlador de etapa EKC331. Uma solução de regulação de capacidade para condensadores evaporativos pode ser alcançada usando um controlador EKC331 e um transmissor AKS33. O controle sequencial da bomba de água deve ser selecionado como a última etapa. O controle sequencial significa que as etapas sempre serão ativadas e desativadas na mesma ordem. Alternativamente, um inversor de frequência pode controlar a pressão de condensação controlando o RPM do ventilador, possivelmente com uma função de degrau em ventiladores individuais, como na versão de condensador resfriado a ar, por exemplo, com o pressostato RT5 desligando a bomba em baixas temperaturas de condensação.